pro stand-up. Como é que você parou no stand-up? Você montou um grupo de humor já, ou foi convidado? A gente fez um grupo chamado Os Cretinos. Um grupo que era meio que nos moldes do Terça Insana, muito conhecido aqui em São Paulo. Só que no meio, um dia eu tava fazendo uma apresentação, a gente tava fazendo uma apresentação e a gente fazia só em grupo. Eram 5 pessoas na época, e a gente fazia cenas em grupo. E os 4 outros estavam lá dentro se trocando. Ia ficar um vácuo na cena. Ficou o silêncio, cri, cri, cri. E daí falou, Oscar, vai lá, inventa alguma coisa. Não, mas eu tô sem personagem. Não, vai lá e faz. Eu subi com o microfone aberto, assim, comecei a só falar o que vinha na minha cabeça. E deu certo. Fiquei tipo uns 5, 7 minutos improvisando e as pessoas rindo e aplaudindo. Eu falei, caramba, que louco isso. Me deu uma certa liberdade, porque eu tinha que me vestir de mulher, pintar, colocar peruca, colocar barba, sabe, essas coisas. E ali me deu uma liberdade, assim. E daí tinha um cara na plateia, e daí ele falou, pô, legal isso que você faz. A gente, isso que você fez. A gente, eu, Marcelo Manso e a Marcela Léo, a gente tá montando um grupo de stand-up. Vamos fazer? Então é por causa deste cara que eu fui fazer stand-up, cara. A gente montou o Clube da Comédia Stand-up em 2005. Foi um dos primeiros, né? Porque o primeiro grupo de stand-up foi lá no Rio de Janeiro, chamado Comédia em Pé. Tinha o Porchat, o Cláudio Torres Gonzaga, o Caruso e o Paulo Carvalho. Tinha uma competiçãozinha Rio São Paulo? Cara, não tinha, a gente trocava. Por quê? Porque como a gente não tinha gente que fizesse, então era bom vir gente pra poder mudar e trocar então também, vinha sabe? um de lá pra cá, um daqui pra lá. Exatamente. E daí foi isso, eu comecei meio que fazer stand-up nesse momento. E aí eram grupos de stand-up, não era solo. Porque stand-up ele tem essa coisa de o cara sozinho, né? Mas como ninguém sabia o que era stand-up, ninguém falava, ninguém sabia falar stand-up. Era mais fácil juntar mais gente pra atrair o público. Então o pessoal falava estandarte, como eu achava que era coisa de carnaval. E então foi uma época em que a coisa começou a tomar corpo, assim, sabe? Então foi mais... Cena era bar, era teatro, o que era? Era bar, a gente fazia bar no começo e a coisa deu tão certo que em pouco tempo a gente já estava no teatro. A gente lotava o Teatro Procopio Ferreira na época. Legal. 700 lugares, era um monstro, assim. E toda quarta-feira, que é dia de futebol, a gente fala que é um dia maldito pra comédia, que é o dia de futebol. Tá o cara em casa assistindo televisão, assistindo futebol, e a mulher do lado tendo que assistir também. Então era um dia meio maldito, assim, sabe? E a gente, mesmo assim, a gente lotava e ia muito bem. Foi demais, foi uma época incrível. Assim. E aí, depois entrou o Diogo Portugal no grupo com vocês? Entrou o Diogo, entrou o Danilo. Legal. Foi aí que você conheceu o Diogo e o Danilo, que hoje faz com você o stand-up raiz. Exatamente. E aí tem uma história que quando o Jô foi, você não tava, aí ele viu o Diogo. Exatamente. E por isso que o Diogo estourou e você não. Nesse meio tempo, entre o stand-up dar certo e não, eu fazia teatro empresa, que era o que me sustentava. E daí, o Jô foi assistir a gente, por conta do Rodrigo Lombardi, que tava fazendo uma peça com ele, sabe o ator, né? Sei. Ele tava fazendo uma peça junto com o Jô, acho que era, eu não sei se era Hamlet ou eu não lembro qual peça que era, Ricardo III. E daí ele levou o Jô, e bem naquela data eu não podia fazer, porque eu ia estar no Nordeste fazendo o teatro empresa. E eu entrei numa crise, cara, que eu falei, cara, pode ser a grande chance da minha vida, porque todo mundo que ia pro Jô Soares bombava. Mudava a vida, né? Era Jô Soares e Faustão. Exatamente, que foi o que aconteceu com o Diogo. Então naquela noite que o Jô tava lá, eu não consegui me apresentar para ele. E é uma das grandes falhas da minha carreira para mim, porque eu nunca fui no Jô, nunca fui dar entrevista lá, conversei com ele muito rápido, não sei o que ser assim, mas nunca consegui, de fato, foi um cara que eu não conheci. Conheci o Chico Anísio, mas ele não, sabe? Então um cara que, poxa, tem essa falha assim na minha carreira.